Olá, gente, tudo bom? Vamos de mais uma aulinha, mas antes vamos agradecer ao Senhor por este dia que Ele nos deu. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos agradecer, tá certo? Pai amado, neste momento, Deus, estamos te agradecendo. Pai, por este dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento, esse privilégio, Senhor. Deus, eu agradeço por cada criança, Senhor, que neste momento está orando comigo. Cada familiar, Deus, por elas representado. Protege-os, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, meus amores, nós hoje vamos ter aula de geografia, reforço e oficina de negócio, tá certo? Geografia, os exercícios estão na página 38 e 39, tá? O assunto é o relevo do Brasil, tá bom? Reforço, página 94 e 95. Oficinas de negócio, página 16. O nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre metas, tá? Porém, nós vamos começar a nossa aula falando de geografia, tá? Vamos começar com o livro de geografia. E nós vamos falar sobre o relevo do Brasil. Vamos entender o que é relevo, tá certo? Quais são as formas de relevo, certo? E assim por diante, ok? Vamos lá, o relevo do Brasil. A superfície da Terra é bem diferente de um lugar para outro. É possível perceber essa diferença no solo brasileiro, bastante marcado no aspecto físico, ou seja, na sua forma, tá? Então, o que é relevo? Relevo é o conjunto das formas da superfície terrestre, ou seja, das diferentes níveis entre terrenos baixos ou elevados, planos ou acidentados, tá? Ao longo do tempo, o relevo terrestre ele sofre alterações, seja por condições naturais, como os ventos, as chuvas, as atividades vulcânicas, os terremotos, ou seja, pela própria ação do homem. Então, ao longo do tempo, o relevo está sempre sofrendo alterações, está sempre sofrendo mudanças, tá certo? Seja ele pelo homem, o ser humano, ou seja ele por condições naturais, tá certo? Então, as principais formas de relevo são montanhas, planaltos e planície. Essas são as principais formas de relevo. Há também as variantes de relevo, tá? Que são as mudanças ocorridas nas formas do relevo, que são as mudanças de relevo, tá? No decorrer do tempo geológico, como depressões, serras, chapadas, tabuleiros, montes ou morros, e patamares, né? E aí por diante. E outras configurações como as ilhas, como os vales, como as dunas, tá certo? No Brasil ocorre predominantemente, tá certo? Os planaltos, as planícies, as depressões, as chapadas e as serras, tá certo? Esse é que ocorre no Brasil. Então, nós entendemos que as principais formas de relevo são montanhas, planaltos e planície. Bom, gente, vamos saber o que é planalto? Alguém já ouviu falar em planalto? Vamos lá ver o que é planalto? Então, preste atenção, tá? A tia vai explicar o que é planalto, eu vou explicar o que é planície, eu vou explicar o que é depressão e eu vou explicar sobre chapadas e serras, tá certo? Vou começar com planalto. O que são planaltos? São superfícies planas ou levemente onduladas que se estendem em terrenos elevados, tá? A maior parte desse relevo brasileiro é formado por planaltos, tá certo? O mais importante são os planaltos da Guiana,
Planalto Brasileiro, Planalto Atlântico e o Planalto Meridional, certo? Vamos falar agora das planícies. O que são planícies? São grandes extensões de terras, tá? Planas ou levemente onduladas, ok? Com baixas altitudes. Nosso território possui 4 planícies principais, que é a Amazônica, a do Pantanal, a do Mato Grossense e da Araguaia e a costeira, que é a mesma coisa de litorânea, tá certo? Nós vamos falar agora sobre as depressões. O que é depressões? Quem é que sabe o que é depressões? Alguém já ouviu falar em depressões? Vamos lá ver o que é depressão? Vamos ver. Depressões são áreas rebaixadas em relação ao nível do mar, tá? Que são depressões absolutas, ou áreas vizinhas, depressões relativas. Algumas principais depressões brasileiras são as norte e sul amazônicas, a da Araguaia, do Tocantins, a do meio norte, da Amazônia Ocidental. Nós temos também a sertaneja, que é a do Rio São Francisco, a periférica da borda leste da bacia do Paraná e a periférica sul, que é a do Rio Grande do Sul, tá certo? Nós também temos as chapadas. Quem já ouviu falar em chapadas? Alguém já ouviu falar em chapadas? Então vamos lá. Chapadas são geralmente planas, tá? Com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Algumas das principais chapadas são a da Bacia do Paraná, tá? Rio São Francisco, do Araripe, Diamantina do Parecis e dos Veadeiros dos Guimarães e a do Norte, tá certo? Essas são algumas das principais. Nós temos também serra. O que é serra? Serras são áreas elevadas, tá? E acidentadas, formadas por rochas de naturezas diversas. A Serra do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço, são algumas das principais do nosso país, certo? Mas a gente tem uma curiosidade aqui. Eu quero saber se vocês sabiam dessa curiosidade. Vamos lá ver o que é essa curiosidade. Você sabia? O Brasil não possui áreas de altas montanhas, tá? Como é a do caso das principais cordilheiras do mundo. Então, o Ande, tá? Fica na América do Sul. Os Andes ficam na América do Sul, tá? As Rochosas ficam na América do Norte. Os Alpes ficam na Europa. E a Himalaia fica na Ásia, tá certo? Então, essa é uma curiosidade. O Brasil não possui áreas de altas montanhas, tá certo? Todas elas ficam na Europa, fica na Ásia, fica na América do Sul e também na América do Norte, tá certo? Bom, meus amores, terminamos a aula de geografia e nós vamos para o exercício, tá bom? Vamos ver o exercício. Primeiro quesito. Escreva V para as frases verdadeiras ou F para as falsas. Aí aqui eu tenho 5 alternativas. Aí aqui tem: denominamos de relevo o conjunto de formas presente na superfície da Terra. O relevo sofre alterações ao longo do tempo apenas por condições naturais e não pela ação do homem, o ser humano. As principais formas de relevo são ilhas, dunas, patamares e chapadas. São variantes de relevo, serras, chapadas, tabuleiros, montes e patamares. V. O ser humano transforma o relevo? Segundo quesito, complete a imagem abaixo com um conjunto de serra. Aqui eu tenho a imagem, tá certo? E vocês aqui vão completar com um conjunto de serra, tá? Terceiro quesito.
Preencha a cruzadinha. Preencha a cruzadinha. Aí, número 1. Grande extensão de terras planas ou levemente onduladas com baixas altitudes. 2. Superfícies planas ou levemente onduladas, que se estendem em terrenos elevados. 3. Área geralmente plana, com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. 4. Áreas elevada e acidentada, formada por rochas de naturezas diversas. 5. Área rebaixada em relação ao nível do mar ou às áreas vizinhas. Então, você vai preencher a cruzadinha, tá? 4º quesito. Desembaralhe as letras e descubra palavras relacionadas ao relevo. Então, aqui são 4 palavras e vocês vão desembaralhar e vão escrever as palavras relacionadas ao relevo. Página 39. Vamos lá, página 39. 5º quesito. Observe abaixo as fotos de formas de relevo. Realize uma pesquisa e escreva o nome de cada uma delas. Aqui eu tenho 5 formas de relevos, tá certo? Vocês vão pesquisar e vão colocar o nome de cada forma de relevo que está aqui, tá certo? 6. Procure no caça-palavra abaixo as principais formas de relevos, tá? Então, vocês vão procurar nesse caça-palavra as principais formas de relevo. 7. Pinte apenas os retângulos em que está escrito o nome das principais formas de relevos encontrada no Brasil. Então, onde estiver as principais, vocês irão pintar o quadrinho. 8º quesito. Use sua criatividade e represente com desenho as formas de relevo características do estado em que você mora, tá? Então, vocês irão usar a criatividade e representar com desenho, né, as formas de relevo que caracterizam o estado onde você mora. Então, qual é o estado que você mora? Estado de Pernambuco, não é isso? Então, vocês vão usar a criatividade de vocês. Então, meus amores, essa é a aula de geografia, tá certo? Nós vamos agora para o livro de reforço, tá bom? Livro de reforço. Reforço, vamos lá. A página 94 e a página 95. Vamos lá. O que é que vocês irão fazer aqui no primeiro quesito de reforço? Vamos lá, o que vocês irão fazer no primeiro quesito de reforço? Vamos lá. O relevo do Brasil. Primeiro quesito. Observe as fotografias de algumas paisagens brasileiras. E aqui eu tenho 3 paisagens brasileiras. Aí, letra A. Que elementos naturais destacam-se nas paisagens retratadas? Vocês vão observar as paisagens e vão colocar quais os elementos destacam-se, tá, nelas. Letra B. Identifique nas fotografias 2 formas de relevos e escreva-as, tá? 2. O que é relevo? Terceiro quesito. Marque com um X as principais formas de relevo. Então, aqui eu tenho montanha, planisfério, planalto, altitude, planície e globo. Vocês vão marcar um X nas principais formas de relevo. 4º quesito, vocês vão completar as frases, tá? Então, letra A, tem tracinho, são áreas elevadas e acidentadas formadas por rochas de natureza diversas. Letra B, o tracinho, são grandes extensões de área plana. Tá? Letra C, tracinho, são áreas rebaixadas em relação ao nível do mar. 5º quesito, identifique na imagem as formas de relevo. Então, aqui eu tenho uma imagem, vocês vão identificar, tá certo? As formas de relevo dessa imagem. Aqui tá os números, tá bom? Bom, terminei reforço, tá? Nós vamos para o próximo livro. Qual é? Quem lembra? Lembra? Oficina de negócio. Então, nós vamos falar sobre
metas, tá certo? Metas. Vamos falar sobre metas, tá bom? Para que o sonho torne-se realidade, é preciso criar metas. E o que são metas? Metas são pontos que devemos traçar para conseguir alcançar o nosso objetivo, tá? Toda meta deve ter um prazo para sua realização. Então, eu vou ler aqui algumas dicas para atingir metas de formas adequadas, tá bom? Algumas dicas. Vamos lá. A primeira dica: defina seu sonho. Decida exatamente o que você quer realizar. Então, essa é a primeira dica, tá? Para se realizar o sonho. Assim, o que é que você quer fazer? Qual é o seu sonho? Segunda dica: faça um planejamento detalhado. Coloque no papel tudo que deve ser feito e faça com que seja desempenhado da melhor forma possível. Terceira dica: seja persistente, tá? Não desista de jeito nenhum. Seja persistente, insistente naquilo que você acredita, naquilo que você sonha. Então, isso é uma das metas, tá? Ser persistente. Permaneça firme em seus objetivos. Você decidiu o que quer, portanto, siga em frente, tá? Para alcançar seus propósitos, deposite seu esforço e empenho nas coisas que são necessárias serem feitas. Então, para alcançar um sonho, eu preciso ser persistente, eu preciso definir, né, o meu sonho, o que é que eu quero realmente, tá certo? E eu preciso de fazer um planejamento detalhado, né? Eu preciso me esforçar, tá? Então, todo sonho eu preciso me esforçar, ter um esforço, né? Sem esforço, a gente não chega em canto nenhum. Todo sonho requer um esforço. Então, essas são 3 dicas boas, bem bacana, para que você consiga realizar seu sonho, né? Então, são as metas para um sonho ser realizado. São as metas para você atingir o que você quer. Então, se você sonha, independente desse sonho, se esse sonho vai demorar ou se não vai, você precisa insistir, tá certo? E nunca, jamais desistir dos seus sonhos, tá bom? Gente, o nosso exercício deste mesmo livro, que está na página 16, eu vou dizer o primeiro quesito, tá? Vou aqui explicar a vocês o exercício. Primeiro, troque os símbolos por letras e descubra o que são os pontos que devemos traçar para conseguir alcançar nossos objetivos. Então, aqui você vai trocar os símbolos por letras, tá certo? Então, eu tenho alguns símbolos, ok? Aqui em cima, e vocês vão trocar por letras. E aí vocês vão ver os pontos que devemos traçar para conseguir alcançar os nossos objetivos, ok? Então, em cada quadradinho aqui tem o ponto que devemos traçar para alcançar o nosso objetivo, tá bom? Então, objetivo, metas, a gente precisa ter. Agora, precisamos insistir, né? Porque às vezes as dificuldades ela vem, porém passa. Ok, meus amores, a tia vai recapitular tudo direitinho para vocês não esquecerem, tá certo? Geografia, página 38 e 39. Reforço, página 94 e 95. Oficina de negócio, página 16, tá bom? Então, por hoje é só, tá bom? Que o Senhor, Ele proteja cada um de nós. Um beijo para vocês, tá bom? Tchau!